Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso sobre como preparar e transmitir mensagens bíblicas. E na nossa aula 4 nós vamos falar sobre o sermão expositivo. Bem, inicialmente nós queremos apresentar uma definição do que é o sermão expositivo. O sermão expositivo é o modo mais eficaz de pregação porque, mais que todos os outros tipos de mensagens, ele, com o tempo, produz uma congregação cujo ensino é fundamentado na palavra, na Bíblia. Ao expor uma passagem da Sagrada Escritura, o ministro, o pregador, ele cumpre a função primária da pregação, a saber, que é interpretar a verdade bíblica, o que nem sempre se pode dizer de outros tipos de sermões. Então, pessoal, o sermão expositivo é aquele em que uma porção mais ou menos extensa da Escritura é interpretada em relação a um tema ou assunto. Observe que essa definição está aí para você acompanhar, e nessa definição nós observamos que a maior parte do material desse tipo de sermão provém diretamente da passagem, e o esboço consiste em uma série de ideias progressivas que giram em torno de uma ideia principal. Então vamos examinar um pouquinho essa definição, né? A gente nota em primeiro lugar que o sermão expositivo ele se baseia em uma porção mais ou menos extensa da Escritura. Então essa passagem pode consistir em uns poucos versículos ou pode incluir um capítulo inteiro ou às vezes até mais de um capítulo. Mas para o nosso curso, para o nosso objetivo aqui, nós vamos usar na discussão toda do sermão expositivo um mínimo de 4 versículos, pelo menos um mínimo de 4 versículos, e vamos tentar sempre usar um limite de um capítulo, para não ficar um texto muito extenso. Essa definição também afirma que uma porção mais ou menos extensa da Escritura é interpretada em relação a um tema ou assunto. O Dr. James M. Gray ele dá ao grupo de versículos que formam a base do sermão expositivo o título de unidade expositiva. Mais especificamente, essa unidade expositiva consiste em um número de versículos dos quais emerge uma ideia principal. Então nós vamos pegar esse grupo de versículos que vão ser explicados, que vão ser apresentados, e vamos tentar tirar deles uma ideia central. E o sermão expositivo, portanto, assim como o sermão temático e textual, ele também gira em torno de um tema. Mas na mensagem expositiva, esse tema, preste bem atenção a isso, esse tema ele é extraído de vários versículos, em vez de um único ou até mesmo de 2 versículos, como ocorre no sermão textual. Essa definição também afirma que a maior parte do material do sermão expositivo provém diretamente da passagem bíblica. Então todo o conteúdo apresentado e transmitido no sermão expositivo, ele vem diretamente da passagem bíblica que vai ser explicada, analisada e exposta para as pessoas. A mensagem expositiva, nesse aspecto, apresenta não apenas as ideias principais dessa passagem, mas os detalhes também devem ser corretamente explicados e devem fornecer o material principal do sermão. Então, pessoal, dessas divisões também principais, nós vamos criar as divisões. E tudo isso, tanto as divisões como as subdivisões, vão ser corretamente expostas ou interpretadas dentro dessa passagem que está sendo explicada para o ouvinte. E não esqueça desse princípio central, que esse esboço se baseia diretamente na passagem que nós vamos escolher. E devemos ter em mente, no decorrer do sermão expositivo, o tema da passagem. E à medida que desenvolvemos essa ideia principal, deve seguir-se no esboço uma série de ideias progressivas que estão relacionadas com esse tema, e isso sem dúvida vai ficar mais claro para você quando nós darmos alguns exemplos que vamos apresentar daqui a pouquinho nessa aula. Uma parte importante dessa definição não deve ser esquecida e nem desprezada. Note novamente a primeira parte da definição. O que ela diz? Sermão expositivo é aquele em que uma porção mais ou menos extensa da Escritura é interpretada. Então, examine com cuidado essas últimas palavras. Na exposição, cabe
a nós que transmitimos a palavra de Deus esclarecer ou elucidar o significado desse texto bíblico. E esse é, digamos assim, essa é a essência da pregação expositiva, tornar o significado das Escrituras claro e simples. E para tanto precisamos estudar os detalhes e dominar. A gente vai fazer isso através desse estudo. Nos próximos capítulos também vamos aprofundar esse conceito do sermão expositivo. E lembre-se sempre de que a elucidação de uma passagem bíblica deve ter como objetivo relacionar o passado com o presente, com a vida das pessoas, daquelas pessoas que vão nos ouvir. E também a gente tem que ter a preocupação de mostrar que essa verdade ela é aplicável aos dias de hoje. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a diferença entre o sermão textual e o expositivo. Eu acho que na definição já ficou um pouco claro, mas vamos aprofundar. E é bom a essa altura que se compreenda claramente essa diferença do sermão textual e do sermão expositivo. Nós já vimos que o sermão textual é aquele em que as divisões principais se apoiam em um texto que é constituído de uma pequena porção da Bíblia, em geral um versículo ou no máximo 2. No caso do sermão expositivo, o texto pode ser uma porção mais ou menos extensa da Bíblia, às vezes um capítulo inteiro ou até mais, e as divisões do sermão vão vir diretamente dessa passagem. Então, repito, na mensagem textual, as divisões oriundas do texto são usadas como uma linha de sugestão e indicam a tendência do pensamento a ser seguido no sermão, permitindo que o pregador tire subdivisões ou ideias para o desenvolvimento do esboço de qualquer parte da Escritura. Então, no sermão textual, você pode tirar ideias e conceitos de várias outras partes da Escritura. Já no sermão expositivo, por outro lado, o pregador ele é obrigado a extrair as divisões e subdivisões da mesma unidade bíblica, apenas daquele texto que ele pretende expor. Dessa maneira, o sermão todo consiste na exposição de um trecho bíblico e a passagem converte-se no próprio tecido, vamos dizer assim, do discurso e da apresentação da mensagem bíblica. Em outras palavras, pessoal, o corpo do pensamento do sermão expositivo provém diretamente do texto e o sermão passa a ser definitivamente interpretativo e aplicativo também. Vamos dar um exemplo aqui, o exemplo 1, para vocês acompanharem. Então, mas antes da gente falar sobre ele, eu quero explicar para vocês que nesse primeiro exemplo, desse esboço, nós vamos usar como base Efésios capítulo 6, versículo 10 até 18. Eu peço até a você que abra a sua Bíblia nessa passagem de Efésios 6, do 10 ao 18, para que o estudante siga o procedimento usado na elaboração desse esboço. É importante que você primeiro leia essa passagem várias vezes, estude ela com cuidado, antes de criar esse esboço que está disponível para vocês. E eu sugiro até que você faça o mesmo antes de cada um dos esboços que nós vamos apresentar nessa aula, para que você possa criar um esboço que possa ser semelhante a esse ou até diferente desse. E é bom lembrar que cada aluno vai criar o seu próprio esboço expositivo. A partir da sua própria interpretação, a partir da sua própria compreensão, ele vai criar o seu próprio esboço expositivo. Mas examinando Efésios capítulo 6, versículo 10 até 18, nós vamos ser levados a concluir que Paulo está tratando aqui da batalha espiritual do crente. Ele procura apresentar as várias feições, os vários aspectos relacionados a esse conflito espiritual, de modo que o Filho de Deus possa tornar-se um guerreiro bem-sucedido. Se examinarmos bem essa passagem com mais atenção, nós veremos que nos versículos 10 a 13, o apóstolo Paulo está animando o crente a ser corajoso e firme em face dos inimigos espirituais que existem na vida cristã. Então, Paulo, em outras palavras, está também se referindo, nesses versículos, à moral cristã. Os versículos 14 a 17 tratam de falar das diferentes partes da armadura que o Senhor providenciou para os seus santos, para os seus filhos em face dos inimigos espirituais ou sobre-humanos. E concluímos que essa seção pode ser descrita como a armadura do crente.
Antes, porém, de terminar essa discussão dos aspectos envolvidos nessa guerra espiritual, o apóstolo acrescenta o versículo 18. Aqui ele diz ao crente vestido com a armadura de Deus que ele também deve se entregar à oração incessante no Espírito e à intercessão constante por todos os santos, por toda a igreja. É óbvio que o aspecto final apresentado por Paulo em conexão com o conflito espiritual é a vida de oração do crente. E feitas essas observações, nós agora estamos prontos para elaborar um esboço que vai conter os 3 aspectos principais discutidos pelo apóstolo Paulo em conexão com a guerra espiritual. Veja aí nesse esboço, nós temos 3 pontos principais, que o primeiro ponto seria a moral do crente, que se baseia do versículo 10 até o 13 do capítulo 6 de Romanos. O segundo ponto vai do versículo 14 a 17, que trata da armadura do crente. E o terceiro ponto enfatiza a ideia de oração, que está no versículo 18. Observe que esses 3 pontos, eles abordam todo o texto que nós vamos expor, que nós vamos apresentar, que nós vamos transmitir para os ouvintes. Examinando mais atentamente os versículos 10 a 13, você vai ver que o apóstolo Paulo ele acentua pelo menos 2 aspectos da moral cristã. Para começar, ele vai instar a que o crente no conflito espiritual coloque sua confiança no Senhor e tendo feito isso, permaneça firme. Basta você ver aí os versículos 11, 13 e 14. Não importa quão grandes e poderosos pareçam os seus inimigos, o crente ele deve permanecer firme. E no desenvolvimento desse esboço expositivo, nós podemos descobrir 2 subdivisões. Podemos dividir essa primeira divisão em 2 subdivisões. Quando estamos falando aí da moral do crente, né? Essa moral ela tem que ser elevada e, em segundo lugar, tem que ser uma moral firme. Chegando aí à segunda divisão, ou seção da unidade expositiva, a saber, os versículos 14 a 17, nós vamos observar que as diferentes partes da armadura do crente podem ser agrupadas em 2 relações, vamos dizer assim, principais. As primeiras peças do equipamento ou da armadura do crente constituem a parte defensiva. E o último item dessa armadura é a espada do Espírito, que é uma arma ofensiva. E é interessante notar que a armadura não provê proteção para as costas, pela razão óbvia de que o Senhor não tenciona que nós, que somos os seus soldados, jamais se virem e fujam da batalha, do dia da batalha. Temos que encará-la de frente. Na seção final, aí, na terceira divisão, que é o versículo 18, nós podemos subdividi-la em 2 partes. E a gente pode dar uma atenção cuidadosa à primeira parte do versículo, onde vamos ver que ela revela como a vida de oração do crente tem que ser persistente. Essa é a ideia. E a segunda parte desse versículo enfatiza que essa oração deve ser feita em favor dos outros, deve ser uma oração intercessória, deve ser incessante também. Então, feitas essas observações, nós estamos prontos para criar esse esboço, para compreender esse esboço com todas as suas divisões e subdivisões que são oriundas da mesma passagem. E é por isso que o sermão é expositivo. Então, nós vamos atribuir a esse esboço um título que nós criamos aí. O título é A Boa Luta da Fé. Você pode criar também o seu título, A Grande Luta Espiritual, né? Então, outros títulos criativos podem ser criados de acordo com a direção que Deus lhe der. Então, o tema seria o quê? O tema ou o assunto, os aspectos relacionados com a guerra espiritual do crente. O primeiro aspecto é a moral do crente, do versículo 10 a 14. Nós temos 2 subdivisões, que essa moral tem que ser elevada e firme. O segundo ponto é a armadura do crente, do versículo 14 a 17, que deve ter caráter defensivo e ofensivo. E o terceiro ponto é a vida de oração do crente, que deve ser persistente e deve ser intercessória ou intercessora. Então, para que esse sermão seja verdadeiramente expositivo, pessoal, nós devemos interpretar ou explicar corretamente as subdivisões e também as divisões
de acordo com aquilo que está na passagem de Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o 18. Então procure explicar essa passagem através desses pontos para os seus ouvintes, ok? Nós temos um exemplo 2 aí, que está no livro de Êxodo, capítulo 14, do versículo 1 a 14, como segundo exemplo de um sermão expositivo. Nessa altura, nós não podemos examinar todos os procedimentos exegéticos que envolvem a interpretação de uma passagem como essa, porque isso envolveria até um outro curso, mas é importante que você estude essa passagem, anote as ideias principais, tente entender quem são os personagens, quais são os verbos que estão ali, as ações. Então faça um estudo prévio dessa passagem para que você entenda a dinâmica dela e possa elaborar o esboço do seu sermão expositivo, né? Então, uma vez que você tenha feito esse exame, vamos dizer assim, cuidadoso e necessário do texto, vamos estar prontos para construir um esboço da passagem bíblica. Então, escolhemos como ponto principal de ênfase as lições que podem ser tiradas do beco sem saída. E a gente observa que é um texto que está relacionado com o povo de Israel no Mar Vermelho, e às vezes também nós nos encontramos numa situação da qual não parece haver escape ou livramento, e com essa ideia em mente nós vamos extrair as lições ou verdades do texto como estão apresentadas aí para você. Primeiro ponto, enfatiza que o beco sem saída é o lugar a que Deus nos leva. Essa ideia está no versículo 1 ao 4. O beco sem saída, em segundo lugar, é o lugar em que Deus nos prova, versículos 4 a 9. De Êxodo capítulo 14. O beco sem saída é o lugar em que às vezes falhamos com o Senhor, versículos 10 a 12. E o beco sem saída, em último lugar, é o lugar em que Deus nos ajuda. Temos isso aí no versículo 13 a 14. Né? Então, para que você veja como essas verdades foram derivadas do texto, você deve ler essa passagem mais de uma vez. Leia essa passagem e você vai perceber que esses pontos realmente foram tirados dessa passagem que foi estudada previamente e examinada. Êxodo 14, do versículo 1 até o 14, não apenas oferece 4 lições principais, mas ele permite também que a gente possa criar algumas subdivisões. As subdivisões já estão aí para você observar e vamos vê-las quais são, né? Por exemplo, no ponto 1, que afirma que o beco sem saída é o lugar em que às vezes Deus nos leva, nós poderíamos observar nesses 4 primeiros versículos 2 subdivisões. É um lugar em que Deus nos leva mediante uma ordem específica. Então você poderia falar sobre o conceito de obediência a Deus, né? Deus dá uma ordem para que o povo vá para aquele lugar. E é também um lugar em que Deus nos leva para que os seus propósitos, para que a sua vontade seja revelada. Em segundo lugar, o beco sem saída é o lugar em que Deus nos prova no caminho da obediência, versículo 4, e também permitindo que nos sobrevenham circunstâncias, muitas vezes difíceis. E o beco sem saída também é o lugar em que muitas vezes falhamos com o Senhor, seja por falta de fé, seja por causa das nossas reclamações. O beco sem saída também é o lugar em que Deus nos ajuda, versículo 13 e 14, sempre no momento certo e tomando o controle das circunstâncias. Então observe que todas essas divisões elas brotam do texto que nós estamos explicando e transmitindo para os ouvintes. Temos aí um exemplo 3, que está baseado em Lucas capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10, pessoal. Leia esse texto, faça todo esse exame prévio, anote as ações, os verbos que são utilizados, a dinâmica do texto, quem são os personagens, o lugar onde ocorre a narrativa, a história, o fato, né? E procure, depois de fazer essa análise, criar os pontos principais expositivos. Então, depois de fazer todo esse estudo prévio, nós poderíamos, por exemplo, criar um tema, né? O tema Zaqueu, um homem perdido, né? A conquista de Zaqueu, um homem perdido. Um tema bem legal. E o que é que essa passagem diz sobre esse assunto ou sobre esse tema? Eu esqueci de colocar aí o tema no esboço, mas anote esse tema, a conquista de Zaqueu, um homem perdido. O que é que esse texto nos diz sobre esse tema?
Examinando essa passagem cuidadosamente, nós poderíamos descobrir pelo menos 3 fatos principais relacionados com a conquista de Zaqueu, né? Então, Zaqueu, ele a gente observa aí no versículo 1, né? A ideia de Jesus buscando a Zaqueu, do versículo 1 até o versículo 4. No versículo 2, vemos aqui Jesus sendo amigo de Zaqueu, do versículo 8 até o 10. E depois, a salvação de Zaqueu, do versículo 8 até o 10. Então, quando nós examinamos essa passagem mais cuidadosamente, nós também vamos poder encontrar algumas subdivisões. Por exemplo, a primeira divisão, a gente pode observar o modo como Jesus busca Zaqueu, né? Então, a busca que Jesus faz por Zaqueu foi conduzida sem estardalhaço. Foi uma busca direta, né? Uma busca precisa e eficiente que levou ele a ter uma experiência de quebrantamento. Em segundo lugar, o efeito dessa busca, né? A visita de Cristo a Jericó estimulou o coração de Zaqueu a se interessar por ver Jesus. Na segunda divisão, nós podemos ver que Jesus procurou ser amigo de Zaqueu. E podemos dividir isso também em 2 aspectos. E de que modo Jesus tentou ser amigo de Zaqueu? Ele se fez amigo de Zaqueu, de um homem que não tinha outros amigos, convidando Zaqueu, convidando-se, né, a si mesmo para ir à casa de Zaqueu. E quais são os efeitos dessa amizade? O convite que Jesus fez a si mesmo para ir à casa de Zaqueu teve um efeito duplo. Zaqueu ficou feliz, teve também um efeito desagradável sobre o povo de Jericó, porque muitos não aceitavam que Jesus entrasse na casa de um pecador, mas observe que aquela amizade de Jesus com Zaqueu, sobre a vida de Zaqueu, traz uma felicidade e uma realização muito grande ao ponto dele mudar a sua vida. Na terceira divisão, nós também podemos falar que a salvação de Zaqueu ela teve evidências. E ela se evidencia pela mudança extraordinária que atingiu a sua vida. Ele teve um desejo de mudar completamente a sua vida. Jesus Cristo declara a salvação de Zaqueu de uma maneira inconfundível. Ele faz uma declaração. Essa seria uma segunda subdivisão. Então Jesus declara que naquele momento estava entrando salvação naquela casa. E Zaqueu foi conquistado por esse amor extraordinário de Deus. Nós poderíamos colocar então como título, conquistado pelo amor, o tema que nós colocamos é a conquista de Zaqueu, um homem perdido, e temos essas 3 divisões e as subdivisões. Então, pessoal, observem que o sermão expositivo nada mais consiste do que a gente pegar um determinado texto, tirar desse texto os pontos e explicar e interpretar esse texto, aplicando ele ao coração das pessoas. E pode ter certeza que esse sermão ele é bastante eficiente na tarefa de alcançar a vida das pessoas, porque a palavra de Deus ela sempre é poderosa na sua explanação. Então nós finalizamos essa aula de hoje. Pedimos a você que continue acompanhando esse curso. As próximas aulas vamos avançar. Leia todo o texto que nós estamos deixando aqui juntamente com o vídeo. Se aprofunde nesse tema e desejamos a você bons estudos e que Deus abençoe a sua vida.